EduCast, educação legislativa no coração do parlamento. Hoje a gente vai falar sobre como a inteligência artificial pode ajudar a aproximar o cidadão da política. Nesse caso, a IA deixa amigáveis ao cidadão comum dados públicos abertos que muitas vezes são difíceis de entender. Para compreender melhor toda essa questão, vamos receber o servidor Gustavo Vasconcelos Cavalcante, que desenvolveu um pós-doutorado justamente nessa linha: usar agentes de IA para facilitar o acesso aos dados da Câmara dos Deputados. Ele finalizou o curso em janeiro de 2026 na Universidade Complutense de Madrid e desenvolveu um protótipo do agente cidadão, justamente o que oferece dados amigáveis à população. Gustavo é analista de informática legislativa da Câmara desde o ano 2000 e professor universitário nas áreas de inteligência artificial, dados e tecnologia aplicada ao setor público. Oi, Gustavo, é um prazer ter você aqui no nosso EduCast. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Então, eu queria saber, a gente vai falar sobre os dados abertos da Câmara, né? Eu queria saber, a primeira pergunta, se eles são abertos, porque é tão difícil para o cidadão comum entender o que eles mostram, né? Adriana, é uma excelente pergunta, né, em relação aos dados abertos. Vamos iniciar explicando, então, para todo mundo o que é que são os dados abertos, né? Existe o conceito de transparência. E, inicialmente, a transparência do sentido clássico, o pessoal começou publicando nos sites. Só que aí chegou-se à conclusão, não, eu publico da maneira que eu quero mostrar. Então, seria mais justo com o cidadão que eu colocasse os dados brutos à disposição do cidadão e o cidadão pudesse baixar, pudesse tratar aqueles dados e fazer o cruzamento que ele quisesse. Só que aí tem uma barreira. Os dados abertos eles estão em formatos que só o pessoal que tem da informática, que tem conhecimento de informática, consegue acessar uma API, fazer a transação, baixar os dados. E agora não. A nossa proposta é até a gente utilizar a inteligência artificial para facilitar com que toda a população tenha acesso a qualquer informação fazendo uma simples pergunta. Então é essa a proposta do trabalho. Você estudou no pós-doutorado essa questão. Aí você fez um protótipo justamente dessa inteligência artificial que vai ajudar o cidadão a entender esses dados que, a princípio, são abertos, mas fechados para quem não consegue entender, né? É um agente cidadão, seu protótipo, né? Explica um pouquinho. Exatamente. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade da Câmara, né, de poder fazer esse pós-doutorado, né, o apoio de todo mundo aqui, né, desde o chefe imediato até o diretor. Eu fiz esse projeto na Espanha, né, na Universidade Complutense de Madrid, e lá a gente usou o conceito, né, a gente chama agente cidadão, porque a gente usa os agentes de inteligência artificial para poder fazer essa busca em nome do cidadão. Então, no projeto, a gente estudou agentes no uso do poder legislativo, de uma forma geral, né? Então, agentes para fazer simulação, etc. E o protótipo final foi isso. Vamos fazer um agente que vá em nome do cidadão, que ele seja especialista, por exemplo. Você tem um agente especialista em dados fiscais, que vá atrás da informação, né, sobre os gastos parlamentares, etc. Você tem um agente político sobre informações sobre os políticos e você tem até um agente especialista em legislação. E o sistema ele vai alocando para cada agente, para cada especialista, para obter essa informação. E no final ele entrega a um revisor que vai fazer essa verificação, se os dados estão corretos, se a linguagem está adequada ao público e também explicar ao público, né, essas informações. Eu achei legal esses agentes, é como assim, por exemplo, se você pede uma pesquisa sobre os discursos de um deputado, o agente lá da parte financeira vai ficar quieto, porque isso não diz respeito a ele, né? Enquanto, em alguns casos, todos os agentes vão funcionar, vão trabalhar. É assim que funciona? Os agentes em IA, basicamente, se a gente pegar o conceito de agente na inteligência artificial, o agente ele funciona de maneira diferente dos programas tradicionais. Você coloca um determinado papel para o agente e você dá para ele as ferramentas que ele consegue utilizar. Então você diz, olha, agente, você tem acesso a determinadas ferramentas. E você dá autonomia para ele, dizer, olha, a sua tarefa é resolver isso. As ferramentas que você tem à disposição são essas.
E ele, na hora, ele vê, de acordo com a sua pergunta, e na conversa com os outros agentes, ele toma a decisão de se essa informação deve passar para outro agente ou qual ferramenta ele utilizar. Então, ele tem acesso, por exemplo, à ferramenta para buscar dados da Câmara dos Deputados e ele decide quais dessas ferramentas utilizar. A Câmara agora já desenvolveu, né, o Ulisses, que é a inteligência artificial utilizada aqui com os dados da Câmara, né? E eu queria saber qual que é a interface de você com esse protótipo de agente cidadão com o Ulisses. Existe essa possibilidade de eles aproveitarem o seu trabalho? Exatamente, né? Primeiramente, a Câmara ela foi pioneira na inteligência artificial, né? Então, desde o final da década passada, ainda quando nem se falava em ChatGPT, né, quando não existia a IA generativa, ainda não era uma coisa, né, popular, né, a Câmara desenvolveu o Ulisses e foram desenvolvendo diversos modos de Ulisses. E agora existe o Ulisses Chat, que várias dessas interfaces que a gente conversou, ela já tem uma série de módulos que são colocados à disposição do cidadão. E a gente está agora conversando com a equipe até do Ulisses Chat de como aproveitar esse trabalho, né, e essa interface com os dados abertos para integrar isso, ver como é possível auxiliar, né, juntar esse projeto que foi feito com a questão com o Ulisses Chat. Você acha que já é uma tendência do serviço público entregar dados mais amigáveis ao cidadão ou ainda está uma questão assim... Excelente pergunta, né? Quando a gente fala no uso da inteligência artificial, na transparência, etc., a gente se anima muito com a tecnologia, né? Que é uma coisa muito legal. Mas a gente tem que ver que a tecnologia é somente uma ferramenta para o uso humano. Ela é uma extensão do uso humano, ela não substitui o humano. Então, os maiores desafios na IA do serviço público, da transparência no serviço público, é a aceitação do servidor para colocar aquilo à disposição do cidadão. Então, não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo se, por exemplo, um determinado setor não aceita o uso daquela tecnologia, não luta por aprimorar. Justamente essa dualidade que a gente tem que trabalhar. Ou seja, existe o lado técnico, mas o lado humano ainda é o fundamental e é o preponderante que a gente tem que atacar. Né? Então, por isso que eu acredito muito em termos da instituição, em termos de educação, etc., para uso da inteligência artificial, e não simplesmente uma ferramenta a mais. Porque eu acho que a gente está numa fase de transição, muita gente se deparou com a inteligência artificial hoje, há 2 anos para cá, e meio que se assustou, achando, eu não vou mais, não vou ter mais o que fazer. Mas não é assim que funciona. A gente que trabalha com isso sabe. A gente tem que saber trabalhar com a inteligência artificial. E eu imagino que deve ter gente ainda com esse medo. Por isso que você disse que tem essa dificuldade do humano, não é? Exato, né? A inteligência artificial também, ela sofreu durante a sua história uma série de estereótipos, né? De filmes que ela vai acabar com os seres humanos, etc. E muita gente tem medo. Mas a partir que ela tem a primeira iniciativa e ela tem o primeiro contato, né, com a IA, né? Eu falo isso em relação a parentes, a mãe e outros parentes, né? E gente de mais idade usando a IA. Quando elas começam a utilizar, ver quão fácil é utilizar a IA e os resultados que ela consegue, né, isso é uma coisa assim, impressionante. Né? Então, eu incentivo a todo mundo, né, que tem realmente esse receio, experimente, né? Use uma vez e você vai ficar surpreendido de como isso pode ser uma ferramenta para a expansão do seu próprio conhecimento. Então, como a gente conversou, que a Câmara foi pioneira na década passada, já desenvolvendo uma IA própria, né? Você acha que isso tem a capacidade de aproximar ainda mais a Câmara do cidadão? Sim, eu posso ser até um pouco utópico nesse sentido, né? Mas como servidor público, né, eu fico feliz de trabalhar na Câmara, né? A gente tem uma área específica de tentar, né, ao máximo, fornecer informações diretamente para o cidadão.
Os nossos dados abertos, por exemplo, né, a gente participa de conferências, etc., eles são bastante elogiados como um das mais fáceis, mais transparentes de utilizar, né? Nós temos até tutoriais para ensinar para como utilizar essa informação. E eu vejo sempre na Câmara essa liberdade de tentar propor e como chegar mais perto do cidadão. Então, é uma coisa que, como servidor público, dá aquela satisfação pessoal no aspecto, não, estou realmente servindo diretamente ao público, né? E é uma oportunidade que muitas vezes a gente não tem, né? Principalmente nós da área técnica, né? Trabalhamos também em atividade meio, mas quando trabalhamos com atividade fim, de entregar esses dados, né? Mas, lógico, né? A inteligência artificial tem que ser feita de forma, principalmente no serviço público, de forma cuidadosa e paulatina. A gente sabe das famosas alucinações, né? Existe, nos sistemas tradicionais, você tem um comportamento previsível. Você sabe o que é que ele vai responder. E na IA, muitas vezes, você vai ter respostas estranhas ou absurdas, né? Então, isso que para um uso pessoal da IA não causa danos a mais, né? Isso pode causar inicialmente um certo constrangimento para a instituição, caso uma IA dê uma resposta que não seja adequada. Então, para isso, né, nós temos muito cuidado em relação a isso. Mas precisamos também ter apoio. Se nós queremos avançar na tecnologia, ter apoio da direção, etc., para correr riscos realmente, né? Na hora que nós colocamos um sistema desse internamente ou à disposição do cidadão, estamos sujeitos a isso. Né? É um comportamento que algumas vezes é imprevisível. Isso. Né? Exatamente. Quando a gente, às vezes, faz uma pergunta para uma inteligência artificial, e ela responde, aí a gente fala, não é isso. Você não percebeu que é assim? Aí ela, é mesmo, eu não percebi. Só que no serviço público você não pode dar esse tipo de resposta, né? Exatamente. Por isso que os nossos sistemas, muitas vezes, a gente trabalha com o que a gente chama uma regulagem na IA de temperatura próximo de zero, né? Ou seja, que ela não possa ser tão criativa assim, e que todos os dados que ela utilize sejam fundamentados em dados que a gente está fornecendo para ela. Então, que você não use, né, não invente, não faça, você só pode responder baseado nesses dados, né? Então, nós procuramos ao máximo nos cercar disso, mas isso não quer dizer que 100% das vezes isso vai ocorrer. Então, é necessário também uma tolerância da direção, das chefias, dizer, não, isso pode acontecer ocasionalmente. Faz parte do pacote de nós queremos avançar tecnologicamente. Ok, Gustavo. Eu queria agradecer sua presença. Essa conversa foi muito legal, assim, eu acho que as pessoas devem gostar muito de ouvir falar desse mundo, né, que se abre para todo mundo e a gente tem que entrar nesse mundo novo. Eu queria agradecer sua presença. Eu queria agradecer também a vocês, eu queria agradecer a Câmara e com vontade de aproveitar todo esse conhecimento que eu tive, que eu obtive em prol aqui da Câmara e em prol do cidadão. Tá bom, obrigada. Muito obrigado. O episódio de hoje teve pesquisa e apresentação de Adriana Magalhães e trabalhos técnicos do Rodrigo Guimarães e Vitor Buani. A programação visual é da Júlia Mundim. Toda a produção é feita pela equipe da Cotec, Coordenação de Tecnologias Educacionais e Comunicação do CEFOR, a Escola da Câmara. EduCast, Educação Legislativa no coração do Parlamento.